Almas queridas, que a doce e suave paz de Jesus se faça e permaneça em nossos corações, em nossas vidas. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta oportunidade, capítulo 5, item 28. O tema é este: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Em menos palavras, o tema que se nos apresenta agora é este: temos o direito de praticar a eutanásia ativa? Os nossos irmãos médicos guardam o direito de abreviar a vida de um doente terminal? É este o tema. Atualíssimo, como se vê. Iniciemos as nossas reflexões lembrando que o amor é a alma da vida. É o amor que dá a vida, é o amor que sustenta a vida, que protege a vida, que defende a vida, que ampara a vida. O amor tudo faz pela vida. Consequentemente, o amor nunca tenta contra a vida. O amor nunca defende a morte proposital, intencional. Precisamos colocar nesta oportunidade mais o seguinte, à luz do direito humano: há bens disponíveis e há bens indisponíveis. Nós podemos dispor de tudo aquilo que é material. Alguém que possua uma propriedade qualquer, um objeto qualquer, um instrumento qualquer, pode desfazer-se dele, pode vender, alugar, emprestar, e em determinadas circunstâncias pode até destruir este ou aquele bem material, pois pode desfazer-se dele, colocando este ou aquele bem no monturo para descarte, para reciclagem. Mas a vida é um bem indisponível. Criatura alguma pode dispor nem da própria vida e nem da vida do próximo. É por esta razão que o suicida responde severamente
pela falta cometida, como também o homicida, o feminicida, responde de maneira muito severa. Não temos o direito, de forma alguma, de dispor, seja da nossa vida, seja da vida do próximo. Tenho aqui comigo o livro dos Espíritos, e quem puder e desejar, abra-o agora ou posteriormente e anote esta questão, a de número 880. Allan Kardec perguntou, e os espíritos responsáveis pela codificação responderam: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Em síntese, não temos o direito de matar a ninguém, ainda que alegando como justificativa a piedade, a compaixão em face do sofrimento apresentado pelas criaturas humanas. Em breve, neste estudo, trarei algumas considerações do Espírito São Luís, extraídas do Evangelho. Mas antes, eu quero lembrar que neste tema nós temos 3 possibilidades que comentarei com objetividade. Temos a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Eutanásia, distanásia e ortotanásia. O cristão, incluindo-se os espíritas, em nenhuma hipótese somos a favor da eutanásia. O que é eutanásia? Esta palavra vem do grego. Ela é formada por 2 outras palavras, eu e thanatos. Eu significando bom ou boa, thanatos significando morte. Portanto, eutanásia etimologicamente significa morte boa, morte piedosa, morte compassiva ou morte sem grandes sofrimentos. Quando usamos a palavra eutanásia, estamos nos referindo à eutanásia ativa, que é o mesmo que causar a morte de um paciente terminal, a pedido dele,
respeitando-se uma série de condições. Eutanásia ativa é uma prática, criminosa. É um homicídio doloso, cuja pena talvez possa ser atenuada um pouco pelo sentimento de compaixão, mas permanece um homicídio injustificável à luz tanto do direito humano quanto do direito ou da justiça divina. Praticar eutanásia ativa significa, em poucas palavras, matar o outro, causar a morte do outro deliberadamente, intencionalmente, agir ciente de que a sua ação provocará inevitavelmente a morte do paciente. Repetindo para fixar, até aqui me referi à eutanásia propriamente dita, que é a eutanásia ativa. A distanásia é uma prática relativamente recente. A palavra distanásia também é oriunda do grego e é formada por duas palavras, dis e thanatos, que já mencionamos. Thanatos significando morte e dis significando afastamento. Distanásia quer dizer prolongamento exagerado da morte de um paciente. Dá-se a distanásia toda vez que os profissionais da área médica impõem ao paciente um tratamento inútil, vão, desnecessário, ineficaz, prolongando sem necessidade o seu sofrimento. Devemos tudo fazer para preservar a vida, mas isto não significa o prolongamento exagerado e desnecessário da morte. Compreenderam? Posso repetir. Devemos tudo fazer para preservar a vida, mas isto não significa o prolongamento exagerado e doloroso da morte, através de técnicas e de instrumentos que a parafernália tecnológica criou, mantendo a vida do paciente de maneira artificial. A vida e a morte são fenômenos, eventos naturais. E toda pessoa tem o direito de viver e morrer naturalmente. Portanto, também precisamos analisar com muita prudência e bom senso quando este ou aquele profissional da área médica propõe ou ao paciente ou aos familiares responsáveis
a utilização de certos mecanismos sabidamente inócuos, infrutíferos, que somente trarão o efeito de prolongar a morte, estender o evento morte. Isto são ideias relacionadas à distanásia, prolongamento exagerado da morte, impondo um tratamento sabidamente inútil, meramente protelatório. Por fim, a ortotanásia. Vamos repetindo para fixar. Eutanásia é a morte causada deliberadamente, intencionalmente, com a intenção de matar. Distanásia é o prolongamento exagerado através de tratamentos inúteis, portanto, desnecessários. E, por fim, a ortotanásia. Etimologicamente, ortotanásia significa morte correta. Orto, certo, correto. Tanásia, thanatos, morte. Então, ortotanásia significa morte correta. O que é ortotanásia? Esta modalidade, toda pessoa de bom senso, cristã ou não, espírita ou não, deve estar aberta à possibilidade da prática da ortotanásia, cujo conceito trago agora. Ortotanásia traduz a morte desejável, na qual não ocorre o prolongamento da vida artificialmente, através de procedimentos que acarretam aumento do sofrimento, o que altera o processo natural do morrer. Em casos de doença incurável, há pessoas que optam por retirar o paciente do hospital e levá-lo para casa, para morrer junto com os familiares. Ainda hoje, compartilhei a sinopse com uma companheira e ela me disse que tempos atrás um seu irmão com câncer muito avançado, às vésperas da morte, tanto ela como os demais familiares ouviram do médico o seguinte conselho: se este paciente fosse meu filho, eu o levaria para casa para que ele morresse em casa. Médico honesto, leal, ético, moralizado, compreendeu o prognóstico, o evento morte iminente e quis dar ao paciente qualidade de vida nos últimos dias, em sua casa, ao lado dos familiares queridos. Isto é ortotanásia. Vamos ler mais alguma coisa. Esses são casos de ortotanásia.
É melhor levar essa pessoa para casa do que deixá-la em um leito de UTI sozinha, afastada de todos, vendo o inaceitável acontecer. A ortotanásia é considerada a eutanásia passiva, que se caracteriza pelo ato da não realização de procedimentos de ressuscitação, ou que tenham como fim o prolongamento da vida, tais como medicamentos voltados para a ressuscitação do enfermo ou máquinas de suporte vital, como a ventilação artificial. Compreenderam? Então, ortotanásia é a eutanásia passiva, ou seja, vamos envolver o paciente com o nosso amor, nosso carinho, nossa assistência. Vamos dar a ele toda a segurança, toda a tranquilidade possível. Se pudermos ministrar medicação que diminua a dor, que o auxilie no enfrentamento desta fase terminal, façamo-lo. Mas isto não significa a eutanásia ativa, aquela em que alguém deliberadamente mata o paciente que está em fase terminal. E também não é a distanásia em que se prolonga exageradamente o advento morte. No caso narrado pela companheira, não foi eutanásia, porque nem o médico, nem os familiares fizeram qualquer coisa para abreviar a morte. Também não impuseram, também não era distanásia, porque não impuseram um prolongamento inútil e, por exclusão, os familiares, sob a orientação do profissional, praticaram a ortotanásia, cercar o paciente de carinho, das medicações possíveis, e este paciente que viveu naturalmente, morreu naturalmente. Na expressão espírita, desencarnou naturalmente. Tudo devemos fazer para preservar a vida, mas não é para prolongar a morte. Preservar a vida é muito diferente de prolongar o advento morte. E agora convido vocês para juntos irmos para o texto do Evangelho, item 28 do capítulo 5. O tema é este: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? E Kardec perguntou a São Luís, espírito, que respondeu: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? E agora São Luís traz argumentos de natureza ética, evangélica.
diz ele, quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento? O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto puderdes. Olha aqui a ortotanásia. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto o puderdes. Um calmante, um anestésico. Mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Como já mencionamos, a página é do Espírito São Luís. E com a doutrina espírita, nós aprendemos e constatamos em nossos trabalhos mediúnicos que o espírito, ao chegar na pátria espiritual, logo depois da desencarnação, ele chega com as emoções que o caracterizaram até o último minuto. Viaja-se com as emoções do último instante do corpo. Vamos fazer uma analogia. Se eu estiver bem agora e, terminado o estudo, eu empreender uma viagem, eu vou bem, porque estou bem. Se eu estiver aqui muito cansado, estressado, ansioso, eu vou fazer uma viagem assim,
cansado, estressado, ansioso. Portanto, os últimos instantes do espírito no corpo podem determinar um fim de encarnação diferente, melhor. E isto garante para ele uma chegada no mundo espiritual um tanto melhor, em razão das melhoras apresentadas nos últimos instantes de sua encarnação. É como atravessar um rio. Chega-se do outro lado da margem do rio, na outra margem do rio, como nos encontrávamos na margem onde iniciamos a travessia. Se o espírito tem a oportunidade de um minuto é tempo suficiente para uma reconciliação, para um pedido de perdão, para uma oração, para uma evocação a Deus, e isto poderá certamente fazer toda a diferença. Eutanásia, nunca. De eutanásia, precisamos ter muito cuidado para que, a pretexto de preservar a vida, não estejamos prolongando a morte do ente querido. A ortotanásia é sempre bem-vinda, e é por isso que muitas vezes, mesmo permanecendo internado, o paciente tem a bênção de receber a visita dos familiares. Os médicos flexibilizam a visita e todos os familiares podem visitá-lo, muitas vezes até mesmo na UTI, em sendo possível, porque os médicos sabem que aqueles instantes são decisivos, são definitivos. Depois escreverei aos amores que se conectaram conosco e vão se conectando. Nosso tempo é curto e, infelizmente, não podemos trocar de maneira simultânea com os nossos internautas. Mas, sem vocês, o nosso trabalho seria menor. Um abraço carinhoso, com votos de muita paz.